Oi, hoje é um tutorial de como desenhar cabeças, eu vou passar o meu conhecimento pra vocês. Eu quero agradecer pelos 1 milhão de inscritos que a gente bateu no canal, e sim, vai ter um vídeo especial pra isso. Todo o material que eu desenhar nesse vídeo, eu também vou postar no Instagram. Link tá aí na descrição e vambora. Vamos começar falando sobre estrutura. É bem comum que na maioria dos tutoriais você tenha que fazer um círculo ou um quadrado para começar a montar a cabeça, mas a verdade é que tanto faz. É claro que existem diferenças e vantagens em você desenhar uma cabeça com uma esfera ou com uma caixa. Se você desenhar apenas a silhueta de ambas as formas, a caixa você consegue ver naturalmente o ângulo, enquanto a esfera precisa de linhas guias. Porém, mesmo que a caixa tenha um 3D mais visível, a esfera soa bem mais natural, tanto que você pode mesclar as duas formas para ter esse tom um pouquinho mais natural e ao mesmo tempo mais geométrico. Tá, mas por que eu falei que tanto faz? É que dá pra você achar tanto a caixa quanto a esfera em qualquer desenho de cabeça que você olhar. O importante é essa noção de 3D dentro de um espaço que você gera com essas formas. Então se você estuda e já tem capacidade pra imaginar esses formatos, pode desenhar a cabeça com o shape que quiser. Colocando uma timelapse do desenhando, dá pra perceber que as estruturas que eu vou usando pra montar a cabeça vai variando, apesar de eu ser mais fã de usar círculos. Ainda mais pra rostos femininos que têm essas características mais arredondadas. O ponto é que se você tiver essas noções de estruturas bem definidas na sua cabeça, e isso só vem com o estudo, você consegue enxergar e perceber quando algo tá torto ou fora do ângulo. Agora tu sabe o motivo para estudar caixas em vários ângulos. Mesmo que você não use a caixa necessariamente, ela afeta na sua noção, o que leva numa melhora em como você constrói outras formas também. E falando de forma, agora a gente vai pro formato da cabeça. Tem um truque muito importante e pouco falado que mudou minha percepção sobre como desenhar esses rostinhos de anime. O nome do que eu tô fazendo se chama linha central e ela define o exato meio do rosto, com a vantagem de você conseguir entender tanto o ângulo quanto o formato da face em uma única linha. E não se enganem, eu fiz o exemplo ali no crânio, mas dá pra gente fazer diretamente em um rosto real. Para fazer essa linha, é importante que você destaque a curva da testa, o volume do nariz e o volume da boca até o queixo. E o tamanho desses volumes, principalmente o do nariz, vai depender do ângulo da cabeça. Claro que, como qualquer elemento técnico que você estuda no desenho, você não vai precisar desenhar para sempre essa linha para fazer um rosto, até porque isso vai ficando automático na sua mente. Evitem ter essa ansiedade de ver um artista bom fazendo as coisas sem esboçar nada e achar que não tem nada rodando na cabeça dele. Por trás daquele resultado tem anos de estudo. Um erro muito comum que eu percebo, principalmente pro pessoal que desenha usando o formato de esfera, é essa estrutura de casquinha de sorvete. O que é exatamente você seguir linhas aleatórias de um tutorial sem entender que caralho tá acontecendo. Deixa eu explicar, eu vou rabiscar um crânio aqui do lado e a gente vai começar a notar exatamente os volumes e formas dele. Esse erro ele acontece quando você liga uma linha dos olhos até o queixo ou da maçã do rosto até o queixo com um traço reto ou curvado só que sem entender o motivo da curva. Olha como essa linha reta ignora o volume da boca e da maçã do rosto, gerando esse senso de estranheza. E detalhe, eu nem tô constando a curva da bochecha, se contar com ela vai ficar pior ainda. Então evitem essa estrutura que é um dos erros que eu mais vejo iniciantes cometendo. Uma maneira legal de você estudar esses shapes, essas formas do rosto, é você pegar várias referências de cabeça e de um crânio e começar a mapear onde tá cada coisa e por que tá ali. Olha, por exemplo, o formato da cabeça masculina. Ela tem transições muito mais quadradas, mesmo quando o rosto é mais redondo, como no exemplo da direita. O mesmo acontece no rosto feminino, só que as transições são bem mais arredondadas. E até quando o rosto é triangular ou ele é um pouco mais quadrado, as transições ainda assim vão ser mais suaves entre as formas. Antes de eu passar pra vocês como desenhar os elementos do rosto, como olhos, boca, etc., é interessante vocês entenderem o boneco cabeça. É uma estrutura que simplifica todos os elementos da face, só que com formas geométricas bem simples. E sim, isso ajuda a estudar a cabeça em vários ângulos, sem perder tempo detalhando muita coisa. O principal deles é a relação da sobrancelha com os olhos. Olha como a sobrancelha fica sempre à frente dos olhos. Isso gera uma profundidade entre os dois, que se você ignora, no futuro vai gerar um resultado muito estranho que muita gente comete. Esse erro do olho saltado ou fora de perspectiva que rola no desenho da direita é facilmente resolvido se você entende a relação da profundidade da sobrancelha e dos olhos. Então fica de presente pra vocês esse exercício porque ele é útil e fácil de fazer. Só essas partes que eu passei até agora já seriam o suficiente para você estruturar uma cabeça e colocar ela em qualquer ângulo. E os esboços que eu tô fazendo são fruto desse conhecimento técnico que eu passei para vocês. Porém, com a prática e o tempo, eles já começam a rodar intuitivamente na minha cabeça. Claro que, para fazer esses detalhes como olhos, boca, nariz, o cabelo bem expressivo, eu vou passar para vocês, eu vou explicar para vocês, mas até o momento, se você aplicar o que eu passei, já daria para você entender onde colocar cada coisa.
Agora a parte que vocês mais querem do tutorial, os elementos do rosto. Para facilitar, eu tô separando um processo em etapas. Eu até organizei elas em um board que ajuda vocês a acompanharem o vídeo. É interessante que vocês treinem um passo a passo para que depois isso fique intuitivo. Por isso, olhar a realidade e depois a estilização ajuda no processo de aprendizagem. E eu tô fazendo esse board de organização pela Milanote, já que a ideia básica do site é deixar você criar quadros com várias ideias, imagens e tarefas para você cumprir de uma maneira organizada. E se tu gosta de organização nos seus estudos e projetos, eu recomendo muito, até porque eu também uso. É bem fácil de usar e tu ainda pode pegar os templates que já te dão uma estrutura pronta pra você. E do mesmo jeito que eu tô mostrando pra vocês, vocês também podem compartilhar com seus amigos e clientes pra usarem o mesmo quadro em conjunto. Nesse caso, eu tô usando a Milanote pra organizar de maneira simples as etapas do desenho de cabeça. Aqui, por exemplo, tem aquele mapeamento básico dos olhos, onde você dá o espaço de um olho pra outro olho. Eu posso, inclusive, usar a opção de desenho pra simplificar as expressões de uma imagem que eu também coloquei aqui. E é muito boa essa customização da Milanote, porque tem como tu deixar tudo com a cara do seu projeto. Acho que deu pra ver pelos bonequinhos que eu fui desenhando e colocando nos quadros. Eu separei pra vocês 3 perfis de arte muito úteis que ensinam a desenhar cabeças com material mais complexo e que também complementam esse vídeo. Então tira uma print aí, ou melhor, usa o site logo que o link tá aí na descrição e é totalmente de graça. Com toda a estrutura bem explicada e organizada na sua cabeça, agora a gente vai estudar com cifras, que no caso é observar e desenhar os elementos do rosto de maneira realista e depois simplificar eles de uma maneira que não perca a qualidade, o que é essencial pro anime. Vamos começar pelos olhos. A estrutura base do olho acaba lembrando uma fruta aberta. Eu gosto de pensar nela como se fosse aquele antigo pet que era o limão da Pepsi. Se tu tem mais de 18 deve conhecer. E por conta disso, enfatiza um volume que temos nas pálpebras. Já a íris, ela tem um formato de funil ou cone, sendo essa parte menor do funil a pupila, que vai mudar o quanto aparece dependendo do ângulo. Uma outra maneira de você estruturar os olhos, inclusive que eu gosto mais, é você imaginar como se fossem placas. Para ser mais exato, 3 em cima e 2 embaixo. Essas placas vão deixar mais visíveis os planos do olho, facilitando na hora de aplicar esses olhos em perspectiva, e acaba sendo um pouco mais fácil de lembrar na hora da aplicação. Agora eu vou simplificar os olhos usando os exemplos da esquerda, e a gente só precisa de um arco em cima, uma bolinha e um arco menor embaixo. Com esses 3 pontos que eu expliquei, somados com a noção de estrutura de como um olho funciona, já seria o suficiente para você desenhar o olho em qualquer ângulo. Claro que variações de estilo, shapes e detalhes você vai pegando tanto por observação quanto por prática, mas é necessário que vocês entendam toda a base que está por trás dessa estilização. Até porque, querendo ou não, o anime é só uma adaptação de como esses elementos funcionam na vida real. E olha que interessante, toda a estrutura que eu tinha passado está presente aqui. O que a gente fez foi só cifrar, simplificando a realidade sem perder a qualidade. Um truque interessante para você não errar a perspectiva dos olhos é fazer essa grade separada em 3 partes iguais. A distância de um olho para outro olho é no mínimo um olho também. Essa grade ela é bem fácil de rotacionar ela em 3D e somando isso com aquele conhecimento da sobrancelha e dos olhos, você naturalmente identifica quando o olho tá ruim na perspectiva. É recomendado que vocês pratiquem essa construção dos olhos muito mais do que a estilização deles, até porque um monte de brilhinho e detalhe bonitinho não vai deixar um olho mal desenhado bem feito. Sinceramente, os olhos são a parte que eu acredito que mais chama atenção quando você vai falar do estilo de anime. E é claro que se você somar a parte da sobrancelha com os olhos, vai ser uma das características mais essenciais para você passar expressões nos seus desenhos. Evitem desenhar o olho de maneira simbólica, assim como qualquer elemento do corpo ou rosto. Eu tenho um vídeo falando só sobre desenhar de maneira simbólica, eu vou deixar aqui no card, mas de maneira resumida é você olhar algo de maneira superficial como se fosse um símbolo, sem entender como ele funciona por trás. Certo, dito isso, agora a gente vai para a parte que é mais simplificada dentro do anime. Para entender a estrutura realista de um nariz é até que fácil. Você desenha um formato de pipa atrás com um triângulo grande em cima e um pequeno embaixo, e aí dá pra tu aplicar um triângulo em 3D por cima. Só aqui você já tem metade do nariz e consegue colocar ele em qualquer perspectiva. Para fazer o resto do nariz é só usar o mapeamento e fazer um triângulo menor embaixo do triângulo maior. E olha só como essa estrutura facilita no desenho de um nariz. É claro que a gente tá somando isso com shapes e detalhes de como funciona o nariz real, mas tudo isso fica fácil de fazer de cabeça quando você já tem uma estrutura bem formada. Se for pra falar o que eu mais acho importante em simplificar nesses detalhes do nariz, seria o início e a ponta do nariz, a parte dos cantinhos da narina e, é claro, a narina, que é o buraco do nariz. Essas poucas informações seriam suficiente para comunicar quem tá vendo o seu desenho que aquilo que você tá desenhando é um nariz, mesmo sem você encher ele de detalhes. E bom, para adaptar isso pro anime é simples, você vai pegar toda a informação que eu passei e você vai simplificar todo o ângulo com um ponto. Claro que você pode detalhar, colocar mais informação, usar um círculo para determinar os planos, mas de toda maneira, se esse tracinho de anime que você coloca para fazer o nariz for bem colocado, já é o suficiente para comunicar pro espectador.
Agora vamos falar sobre boca, que é a segunda parte mais expressiva do rosto. A estrutura da boca ela é um pouco semelhante à estrutura dos olhos, onde na parte de cima, ou seja no lábio superior, a gente separa em 3 placas, enquanto na parte de baixo em 2. Lembrando que todos esses painéis que eu tô desenhando aqui eu vou deixar disponível no meu Instagram. É bem comum que você tenha mais facilidade em desenhar a boca fechada do que a boca aberta, até porque quando ela abre, ela começa a distorcer as formas. Enquanto os 3 planos de cima se esticam, mas ainda mantém esse formato mais quadrado, os 2 de baixo já começam a arredondar. Se conseguir entender bem essas plaquinhas, vamos dizer que tá meio caminho andado. Lembrando, claro, que ali na representação ela tá 2D, mas se você pegar uma boca real, ela vai ter um volume, e esse volume dos lábios, é claro, são bem arredondados. Passando para a parte dos dentes, tem um jeito fácil de simplificar eles. É só você desenhar essa espécie de dentadura como um arco tridimensional que pode abrir e fechar, assim você consegue entender aonde ficariam os dentes. Para começar a cifrar os lábios para o desenho de anime, eu gosto de separar dos cantos da boca, na parte do meio dos lábios, tanto em cima quanto embaixo. E quando a boca estiver aberta, eu pego o arco de cima dos dentes e também o arco de baixo. Lembrando que você não precisa necessariamente detalhar dente por dente. Eu mesmo gosto de desenhar só a silhueta deles, eu acho que dá um efeito bem bonito e não fica tão realista. Na hora de passar a boca pro anime, é normal que você tire muita informação, então ou você pode tirar o lábio de cima, ou de baixo, ou colocar menos detalhes, e assim vai. O ponto é manter pequenas características e formatos para que o espectador lembre que isso é uma boca, ao mesmo tempo que você deixa ela bem expressiva e dinâmica. Nesses momentos eu recomendo fortemente que vocês tenham um artista de referência, ou vários, que vocês possam se inspirar e ver como que eles fazem para adaptar uma boca real para uma boca estilizada. Mas se tem um padrão, por assim dizer, que a maioria dos desenhistas de anime segue, é não detalhar muitos dentes. Não façam isso, não detalhe muitos dentes, que isso vai passar um aspecto meio realista pro traço. Para desenhar a orelha, as coisas ficam um pouco mais simples. Eu gosto de fazer esse arco principal em volta, enquanto as partes de dentro não tem tanta importância cada nome, então eu tô separando em cores para vocês conseguirem lembrar. Com isso já dá para começar a esboçar a orelha à vontade, mas eu vou ser sincero em dizer que a melhor maneira de você aprender a desenhar a orelha é só observando e desenhando mesmo, até porque o formato dela é cheio de detalhes e é bem variável. Uma coisa interessante de se acrescentar é que naturalmente a nossa orelha é um pouco inclinada. É muito comum o erro de desenharem ela reto com a cabeça, e é importante saber essa informação, mas é aquilo, né? Se funcionar, quebra a regra. Falando um pouco sobre cabelo, tem um método bem útil que eu aprendi que te ajuda a entender como funcionam as mechas em diversas camadas. E é bem fácil de fazer, você só precisa desenhar uma esfera, vários círculos dentro dessa esfera e começar a trabalhar as camadas do cabelo, de baixo para cima. Tem um padrão que eu venho estudando esses tempos, que é basicamente o cabelo seguir de um ponto A a um ponto B, e é muito comum que você veja isso em diversos cortes diferentes, às vezes também tem um ponto C. Isso é mais comum em cabelos lisos e ondulados, até porque os cacheados teriam muitos pontos diferentes. A maioria dos grupos de mecha seguem um padrão chamado ICS, e o nome já diz tudo, ou a mecha é reta como o I, ou ela é curva como o C, ou em formato de S, e é padrão que a maioria dos cortes seja uma mistura desses shapes, como por exemplo esse, CS. Obviamente que alguns tipos de cabelo vão ter uma forma mais destacada que outra, mas é um padrão bom de se estudar que pode ser bem variável. Agora, assim como os outros elementos do rosto, eu vou usar o conhecimento técnico que eu passei para vocês para desenhar com base nas imagens de referência. Trabalhar com esboços simples já são o suficiente para você começar a entender como funciona o cabelo, criar variações e aumentar o seu repertório. É interessante que vocês entendam que em muitos estudos você não precisa detalhar tanto um desenho, nem renderizar muito ele. Observa e foca no essencial, tenta destacar mais os shapes e como funcionam as mechas. E com isso, a gente tem completo como montar todos os elementos do rosto. Agora eu vou fazer algumas sketches de exemplo, e depois eu vou passar para vocês uma dica importantíssima de como conectar a cabeça no corpo. E aí, Léo, como é que faz para encaixar com o resto do corpo? Eu estruturei de maneira geométrica todos os elementos do corpo, então a cabeça, o pescoço e o tronco que são os principais na hora de fazer esse encaixe. Notem de primeira esse volume que existe na parte de trás do crânio. Se ignorar isso quando encaixar no pescoço, vai ficar estranho. Do mesmo jeito que existe essa transição na parte da frente também. Se você puxar uma linha reta, em vez de curvar e fazer uma conexão até o pescoço, vai passar uma estranheza. Esse é um dos poucos casos que eu recomendo um pequeno estudo da anatomia para um iniciante. Entender pelo menos um pouco como funciona o pescoço vai te auxiliar exatamente em como conectar ele com a cabeça. Mas claramente você pode simplificar o pescoço também em um cilindro que vai afinando para baixo. E de resto aqui eu só vou trabalhando com peso de linha e rachuras para deixar o desenho um pouco mais bonito.
E assim ficou o resultado. Eu vou postar todos esses desenhos que eu fiz lá no meu Instagram. Não esquece de se inscrever pra não perder esse conteúdo bem trabalhado. Ah, e é claro, dá like.